Eu sei, você, aluno que fez PM Santa Catarina, está ansioso para saber a questão da nota da redação. Já falei aqui que para você adiantar o processo, você tem que mandar a sua redação previamente para eu poder examinar. Então, manda pelo WhatsApp que está aí, você deixando na descrição do vídeo o WhatsApp, para quem ainda não tem meu WhatsApp, para a gente poder conversar sobre a redação. Meu nome é Ricardo Russo, sou jornalista, professor de língua portuguesa, estou acostumado com correções de redações em concursos públicos, Enem. Esse é meu expertise. Então a gente confronta a redação com os critérios de correção para fazer o recurso administrativo. Essa é a grande levada. Você tem que fazer um trabalho super técnico. Vários vídeos que eu produzi aqui nesse canal falam sobre recursos administrativos e recursos judiciais. Basta você procurar aí, tem muito material sobre isso, com entrevista com advogados falando sobre isso, os recursos judiciais, como eles se processam. E eu quero falar especificamente sobre, nesse vídeo, sobre a questão dos recursos gramaticais, desvios gramaticais da redação PM Santa Catarina. Então tem vários alunos que estão mandando a redação previamente para mim. Quem manda a redação e previamente estabelece isso, eu já coloco numa lista de espera, tem preferência para a gente poder fazer os recursos administrativos, porque no dia que saírem as notas vai ser aquela correria maluca, né? Então a gente precisa estar organizado com vocês para otimizar esse trabalho. Outra coisa que é importante, eu trabalho apenas, eu é que examino as redações, eu é que contato com os alunos, portanto o meu trabalho é artesanal, então eu não tenho equipes de pessoas, eu não trabalho com isso, eu não terceirizo a minha atividade, eu é que faço esse trabalho, eu é que contato com vocês, eu examino a redação de vocês, eu dou a nota, eu faço o recurso, é tudo comigo, legal? Então, manda seu contato aí, manda a sua redação para a gente poder examinar pelo meu WhatsApp aí, sem nenhum compromisso. Eu não cobro para fazer uma avaliação prévia, legal? E quem manda isso antes vai receber um bônus, um desconto na correção do valor do recurso administrativo, porque já contactou antes, então facilita o trabalho do prof. Eu tenho que otimizar esse trabalho, legal? Quero falar nesse vídeo, me acompanha até o fim aqui, sobre a questão dos desvios gramaticais. Então, vou ser bem didático, tá? Prof, como assim desvio gramatical? Eu estou falando de gramática, toda a parafernália da gramática. Então, ela é crase, é vírgula, sintaxe, morfossintaxe toda, acento, ortografia de um modo geral. Então, o que está acontecendo? Vamos lá. Então, olha só, gente. O que a gente tem visto é que, em primeiro lugar, falta muita prática dos alunos na redação, e é uma questão que eu tenho falado aqui, abordado no meu canal há muito tempo, especialmente na carreira militar. O aluno quer a carreira militar, mas ele não quer passar pelo trabalho de fazer as redações. Sejamos francos, honestos e sinceros. Fazer a redação é um pé no saco. Ah, prof, tem que fazer? Tem. E você precisa treinar. Esse treinamento pressupõe fazer várias redações para você ir ajustando os seus desvios e diminuindo esses desvios e melhorando a fluidez do seu texto. Isso a gente só adquire com a prática. Então não adianta você querer trazer fórmulas prontas e não praticar isso. É preciso prática. Então, na maior parte das vezes, as redações elas vêm já com um esqueleto pronto, com elementos coesivos já pré-prontos, pré-moldados, com aquelas frases iniciais vazias de significado que você coloca ali, seja qual for o tema da redação, a proposta de redação, né? Acerca do problema tal, acerca desse problema, há muitas coisas a serem afirmadas, blá, 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 e aí tem 3, 4 linhas inúteis que não servem para absolutamente nada, e é isso que vocês aprenderam. E quando eu brigo com os alunos, tentando dizer, não é assim, cara, você tem que ir direto no assunto para não perder linhas, você tem que ter muita consistência de conteúdo, e 30 linhas é justamente, tem que apertar o conteúdo nessas 30 linhas. Então, não se... Prolixidade, né? O que é prolixidade? Você fala muito, mas diz pouco. Então, essa fórmula mágica pré-pronta, daquela frase inicial, que você coloca ali, que já vem prontinha, ela é prolixa, ou seja, se você tirar aquilo ali, não serve para nada. Vou explicar de outra maneira. É lixo. Lixo. Bota fora, que não serve para nada. Então, isso prejudica o conteúdo. Mas tem forma, não tem conteúdo. É isso que eu brinco sempre com os alunos. Vamos lá, passo número 2. Quando a gente faz esse trabalho que eu faço com um classroom, o aluno manda a redação, eu devolvo, corrijo, mando áudios, eu faço um trabalho artesanal de correção. Então os resultados são mais rápidos. E como é que funciona esse trabalho artesanal? Eu vou verificar os seus desvios gramaticais. E nós temos um projeto. Nessa da PM, nós tínhamos uma ideia clara de atingirmos lá 5, no máximo 6 desvios gramaticais que estariam na conta ainda.
E isso implica mais ou menos uma perda de 0,2 pontinhos, né? 0,2 e qualquer coisa, muitas vezes 0,18. Legal? Então, o que era o coeficiente mediano de a gente ter descontos? Que é 5, 6 descontos, né? Em 30 linhas. Porque, vamos lá, para você tem que saber isso, legal? Na conta da Sebrasp, a gente pega o número de desvios, né, e divide pelo número de linhas. Logo, você tem que fazer as 30 linhas, porque se dividir por 20 linhas ou 25, o coeficiente de desconto vai ser maior. Quanto maior o número de linhas, como divide pelo número de linhas, menor será o coeficiente. É claro que isso vai depender do número de desvios que você teve, né? Então, o que está acontecendo? Eu estou encontrando redações, então, com 18 desvios, 15 desvios. É muita coisa. 15 desvios, se forem 30 linhas, você divide 15 por 30, isso vai dar 0,5. Então, esses alunos vão ter 0,5. Esse aluno que teve 15 desvios em 30 linhas, ele vai ter 0,5. E desvio é desvio, né, gente? O avaliador vai apontar as linhas lá e dizer, ó, na linha tal tem desvio, na linha tal tem desvio. Desvio é desvio, não tem como questionar no recurso administrativo. Tá lá a vírgula errada, tá a vírgula errada. O crime está consumado. Beleza? Então, 15 desvios divide por 30 linhas, isso dá 0,5. Então, esse meio ponto vai ser super importante, porque meio ponto na nota de redação, gente, vai dar uma diferença enorme na classificação do candidato. É isso que vocês têm que estar preocupados com isso agora. Qualquer 0, qualquer coisa vai mudar. E aí que vai se decidir a classificação em décimos. Esse é o nosso dado de realidade. Então, o recurso administrativo é para a gente conquistar 0,2, 0,3, 0,5, que vai mudar a classificação do candidato. Então, 15 desvios, ficou claro isso? Dividido por 30 linhas, perdeu 0,5 pontos. Ora, a apresentação do trabalho varia 0,5 pontos. Você somar os aspectos, que são 3 aspectos propostos na temática, né? 3,5 no primeiro aspecto, 3,5 no segundo, 2,5 no terceiro, isso vai dar 9,5. Tá? E onde é que foi parar o meio ponto? O meio ponto está na proposta, não no edital, o meio ponto é a apresentação do trabalho. Então, o que é a apresentação do trabalho, professor? Bom, o aluno escreveu uma letra legível dentro das margens, diferenciou maiúsculas de minúsculas. Isso tudo é componente de apresentação do trabalho. Legal? Então, se tiver bem apresentadinho, se ele passou a limpo com tempo, por isso que tem que ter tempo, por isso que a redação tem que estar entre as primeiras coisas, eu sempre tenho dito isso, né? Ele vai ganhar meio ponto. Olha só a importância desse meio ponto. Esse meio ponto, ele pode ser decisivo. Então, se você fez aquele garranchão na última hora, deixou a redação para o final, fez aquela letra horrorosa, com rasuras, não respeitando margem à direita e à esquerda, você não vai ganhar esse meio ponto, e esse meio ponto pode tirar você da classificação. É só isso, né? Dos 400 classificados, que é isso, essa vai ser a briga. Você está entendendo? Então, aí vamos ver os desvios. Então, como é que a gente faz o trabalho de redação? Então, você vai me mandar a redação, eu vou corrigir e vou verificar seus desvios. Então, a gente pega agora os erros de pontuação. O que aconteceu? Erro de pontuação, erro de crase e erro de acentuação. Isso é o que mais aconteceu. Aparece também o onde usado erradamente, que é uma coisa que a gente resolve com muita facilidade. Então, o aluno manda uma redação para mim com onde empregado de maneira errada, eu vou mostrar para ele por que está errado, e a próxima redação já tem uma tarefinha. Olha, você não vai usar o onde, vai usar o em que. Se você usar o em que, não vai errar. Se usar o onde, vai errar. Então é simples a solução. Aí tem alunos que têm 2 erros de onde, que são 2 erros. Ora, 2 erros vão fazer diferença. Então a gente vai diminuindo os erros. Aí você manda a terceira redação, tem outra tarefa. Então vamos pegar erros de pontuação? Olha só, um erro clássico que mostra que o aluno não sabe pontuar, é aquele erro em que o aluno, o candidato, coloca a vírgula entre sujeito e o verbo. Então ele começa a redação assim, ó, vê se você não fez isso, veja se você não fez isso, né? A Constituição Federal de 1988 destaca, ó, destaca é o verbo. Quem é que destaca? A Constituição Federal de 88. Então, a Constituição Federal de 88 é o sujeito. O destaque é o verbo. Se eu colocar uma vírgula antes de destaque, eu estarei separando sujeito e verbo por meio de vírgula. Pode ter pausa, mas não pode ter vírgula. Ou seja, um erro primário de pontuação é você colocar uma vírgula separando o verbo do sujeito.
Ora, se o aluno manda a redação para mim com a vírgula separando o sujeito do verbo, qual é a tarefinha? Na próxima redação, tá vendo aqui o verbo? Você não vai botar vírgula antes do verbo. Cuida para não botar vírgula antes do verbo. A gente vai brigar para você não repetir aquele erro. Então aí você pega 2, 3 vezes que o aluno colocou uma vírgula antes do verbo separando o sujeito do verbo, isso vai somar os 15, isso explica por que ele teve 15 desvios. Depois, a Constituição Federal, a Constituição Federal de 88, no seu artigo 144, ora, isso no artigo 144, né, ou no inciso tal, né, tinha que estar entre vírgulas. Aí ele coloca a segunda vírgula, mas não coloca a primeira vírgula. Né? Ora, o que acontece, gente? É óbvio que em algum momento você vai botar no seu inciso, no seu parágrafo, então isso faz parte de uma expressão que vai aparecer naturalmente nesse tipo de redação, então isso tinha que ser treinado. É inadmissível que o aluno não tenha colocado vírgula em público. Público, gente. Precisa ter acento proparoxítona, um acento simplista que você vai perder pontos. Mas é óbvio que você vai usar público e pública trocentas vezes nesse campo de significado. Então, se você teve um treinamento correto, o professor ia dizer, olha aqui, ó, você está errando um erro de acento muito primário. Você vai ter que cuidar, porque essa palavra público vai aparecer. Legal? Segurança pública vai aparecer trocentas vezes na sua redação. Então, é evidente que há determinados erros que poderiam ser previsíveis e que vão fazer toda a diferença. E é assim que se calcula a questão dos desvios. Então, quem teve 15 desvios e escreveu 30 linhas vai perder meio ponto. E isso não tem como rebater num recurso administrativo. Então, como vai ser feito o recurso administrativo? Vai ser feito não nos desvios, a não ser que os desvios estejam errados, ou seja, que a banca atribua desvios que não são desvios, isso tem que ser checado pelo avaliador. Aí a briga vai ser na coesão textual e a briga vai ser nos componentes que estão na régua de correção, se você cumpriu cada etapa que está sendo pedida lá. Ou seja, se o exemplo que você deu é plausível, é coerente, é pertinente, para você conseguir as notas máximas em cada um dos itens. Aí é um coeficiente mais subjetivo. E no recurso administrativo, o que é que você faz? Se puxa naturalmente aqueles elementos positivos do seu texto, se exalta os elementos positivos, para mostrar para o avaliador, que é o mesmo que deu a nota, provavelmente, né? São os mesmos, né? Que aquela nota foi injusta. Então você tem que exaltar os aspectos positivos do seu texto. Legal? Então, olha só, se você entrar em contato com o prof antecipadamente pelo WhatsApp, mandar a sua redação, você vai ter preferência no atendimento e, evidentemente, que o cupom de desconto lá no recurso administrativo, no valor do recurso administrativo. Mas isso você tem que falar com o prof antecipadamente e não deixar tudo para depois. Legal? Se curtiu o vídeo, dá um joinha aí, recomenda para os seus amigos, te inscreve no canal, mande as suas dúvidas aí para a gente poder interagir, continuar falando, e entra lá no Professor Russo, no meu Instagram, porque eu tenho mais material lá sobre redação, produção textual e concurso público. Legal, gente? Tamo junto!